Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte, mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, há sutilezas belíssimas que não podem passar desapercebidas no evangelho de hoje. Nós percebemos o verbo correr conjugado em diversos tempos verbais, com supremacia, com maior ênfase no gerúndio. Nós escutamos Maria Madalena, então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Qual que era o discípulo que Jesus amava? João. Saíram então Pedro e o outro discípulo. Qual outro discípulo? João. E foram ao túmulo. Agora veja de novo o verbo correr, mas no pretérito. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu de novo, mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Por que João chegou primeiro ao túmulo? Porque era mais novo, era molecão, e Pedro era sênior, né? Então o João tinha mais fôlego, né? João tinha mais fôlego. E o João chegou. Mas o João chegou e entrou, sim ou não? Não. Por que ele não entrou? Respeita os mais velhos. Certo? Então, respeitar os mais velhos nunca sai de moda, né? Hoje em dia a gente vê a molecada dando ordem para os mais velhos, né? Mal saíram das fraldas, né? Quer ensinar os mais velhos, só porque sabe mexer no Google, né? A pessoa acha que tem gente que acha que porque sabe achar uma coisa no Google, pensa que é inteligente, né? Quero ver se não tiver Wi-Fi, sabe responder as coisas, né? Tira o Wi-Fi e não tem Google Translator para ver, né? Aí fica a experiência. A tecnologia nos traz uma falsa sensação que a gente sabe. Uma falsa sensação. Ai, meu filho é tão inteligente, olha, ele acha rápido no Google. É o Google que acha, não é ele, né? Agora, uma coisa é você perguntar, né? Fazer perguntas de história, de línguas, inglês, espanhol, ele responder sem consultar. Aí tudo bem, é sinal que está estudando. Então, queridas crianças, cuidado, viu? Nem sempre vai ter Google. Então estudem, né? Vai chegar um dia que a gente não vai ter uma Bíblia na nossa mão. Você vai ter que saber capítulo e versículo decor. Quanto você já sabe decor? Começa hoje, tá? Muito bem. Então veja bem, que interessante. João chega, mas não entra, que ele respeita os mais velhos. E respeita Pedro, porque Pedro é o Papa, uai. Quem vai averiguar o que aconteceu é a autoridade, é o Santo Padre e o Papa. Então vamos deixar Pedro. Aí o Pedro, olha lá, de novo o verbo correr, vinha correndo atrás. E Pedro entrou no túmulo. Então, uma pergunta que não quer calar. Por que nessa manhã de Páscoa, gente, para que tanta correria? Para que tanta pressa? É todo mundo correndo para lá, correndo para cá. Na Espanha, lá em Sevilha, tem uma procissão, não sei se vocês viram na internet, interessantíssima. Eles vão com Nossa Senhora, uma almarada assim, com um andor gigante, parece uma casa. Eles vão correndo com a Virgem Maria vai correndo, né? Bonito de ver, que a mãe está tão contente que quer ver o filho ressuscitado, a imagem sai correndo, né? E é uma coisa doida, mas bonito. Por que tanta pressa e por que tanta correria? E a resposta é uma só, porque o amor não suporta demoras. O amor não suporta distância, porque quem ama quer estar junto, together, né? Quem ama quer estar sempre junto, né? O amor não sobrevive de demoras. Por isso que até na música a gente fala, eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio está de mal comigo, né? Quando você espera a pessoa e a pessoa não chega, você fica com o coração na mão, né? Por quê? Porque o amor não suporta as demoras. Por isso que todo mundo está com tanta pressa hoje no Evangelho. Mas também o homem moderno tem pressa. Basta a gente andar um pouquinho mais devagar, mesmo em vias urbanas,
pelo Abaeté, em pleno domingo, que a gente andando um pouquinho mais devagar, já leva uma ou várias buzinadas, não é verdade? Em pleno domingo. Esses dias eu fui virar ali, dei seta, falei, dá tempo de eu ir, fui virar, o rapaz me xingou de um nome, né? Duvidando da minha masculinidade. E eu disse, Deus te abençoe. Eu falei, eu vou perdoar porque deve estar com pressa para ir na missa, com certeza, é domingo, né? Vamos pensar o melhor do nosso irmão. As pessoas hoje também andam com muita pressa, né? E xinga a gente, né? Para que tanta pressa? Os motoqueiros entregadores do iFood dispensam comentários, né? Se você pedir uma pizza e você dividir no meio o sabor da pizza, ela chega misturada, né? Porque além de andarem correndo e passar na lombada com tudo, eles empinam com a pizza da gente, né? É complicado. Daí, essa pizza é multissabor, né? Enfim, mas glória a Deus. Mas então quer dizer, a turma da moto está com pressa, a turma do carro está com pressa, a turma da cidade está com pressa, está todo mundo com muita pressa. Ali onde eu moro, como chama minha rua mesmo? É Jorge Tibiriçá. Na rua que eu moro, desce o ônibus feito uma jamanta, bum, desce com tudo. O próprio ônibus, os motoristas estão com pressa, todo mundo está com muita pressa. Mas não é a pressa do Evangelho. Uma só pressa é necessária. Como um dia o Senhor Jesus, na casa de Lázaro, amigo dele, falou para Marta, 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 você anda agitada com muita coisa, mulher. Uma só coisa é necessária, a sua irmã escolheu a melhor parte, a parte que não lhe será tirada. A louça que você está aí, o serviço da casa, vai ser tirado. Gente, a gente tem que perguntar quais são as coisas que a gente investe tanto tempo e que vai ser tirado. A gente tem que perguntar isso, né? Por exemplo, você limpa a casa, daqui a pouco o pó volta. Não estou falando que vai ficar porco, né? Não estou falando isso. Mas se você troca a limpeza da casa por Jesus, você vai ter sempre pó. Sempre vai ter pó. Louça, sempre vai ter. Louça nunca vai acabar. Só no céu, né? No céu a gente vai tomar uns cálices lá e não vai precisar lavar. Graças a Deus. Mas quer dizer, nem limpar, né? Agora, você veja que coisa, né? Tudo vai passar. Então o Senhor está dizendo para nós hoje cedo, vocês têm muita pressa, mas uma só pressa é necessária. Qual é? De procurar abraçar entre as coisas que passam, aquelas que não passam. E é por isso que na segunda leitura de hoje, olha o que Deus falou para nós. Fala com o padre. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Lá onde está o vosso tesouro. Lá onde está o vosso tesouro. Então Jesus falou para nós no Evangelho, gente, que é para a gente procurar juntar coisa. Ele falou que as traças e a ferrugem não corroem e o ladrão não rouba. Então tudo aquilo que você perde tempo juntando, que você pode perder, que a traça corrói e que o ladrão rouba, perda de tempo. Perda de tempo, né? Você compra, veja bem, tudo que você compra aqui na terra tem prazo de validade. Você olha lá, melhor consumir até. Tudo que você compra tem prazo de validade. Mas Jesus está falando que tem coisas que não têm prazo de validade. E que é para a gente abraçar as coisas que não expiram, com X. As coisas que não têm prazo de validade, porque elas têm sabor de eternidade. Então, por exemplo, a missa que você foi, não passa. A Ave Maria que você rezou, não passa. Ou a pessoa querida que você abraçou, o gesto, não passa. A caridade que você fez, não passa. Então a gente optar pelas coisas que não passam, no meio de um monte de coisa que constantemente passa. Santo Agostinho falava assim, quando você for visitar uma pessoa querida no cemitério, ele falou, não se preocupa com a flor murcha. Não se preocupa com a lágrima seca. Mas a Ave Maria que você reza permanece por toda a eternidade. Olha que interessante. Entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. E aí nós entramos numa implicação lógica. Ontem na vigília pascal, a noite mais importante do ano, o padre explicou que Páscoa em hebraico é Pessach, né? Hoje os judeus celebram a Páscoa também, mas a Páscoa deles é o Mar Vermelho que se abriu. A nossa é melhor, porque a nossa não é só o Mar Vermelho que se abriu. A nossa é a morte, que nós atravessamos e voltamos vivo com Jesus ressuscitado. Melhor que atravessar o Mar Vermelho é você não morrer nunca mais, né? Mas os judeus hoje falam uns para os outros, como é mesmo? Hag Pessach Sameach. Feliz Páscoa, eles falam hoje em hebraico, né? E eu falava ontem para o povo, e repito aqui, o que significa Páscoa, Pessach? O que significa? Vocês estão com frio, é?
Passagem. Páscoa significa passagem. Passagem do quê? Depende. Porque para o judeu o que é? Passagem do quê? Do Mar Vermelho. E também que o anjo passou na porta lá, lembra? Passando o sangue, né? E para nós, passagem do quê? Da morte para a vida. Então você já reparou quando você fala Feliz Páscoa para a pessoa? Fala assim, Feliz Páscoa. Está falando assim, morte feliz para você. Você fala, credo, Deus o livre, bate na madeira. Não, nós devemos desejar uma morte feliz. O que é uma morte feliz? Que no nosso último dia na terra, a gente encontre o paraíso aberto e a mamãe e Nossa Senhora assim, ó. Vem dar um abraço, filho. Abraça a mãe. Isso é Feliz Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, coelho nem bota, né? Tem nada a ver. Nem botar ele bota. Muito menos em chocolate, né? Então você veja, a Páscoa é desejar para o outro que ele tenha uma feliz passagem. Uma passagem dessa vida para outra. Então Páscoa significa o que mesmo? Passagem. Só que daí tem um problema. Mais um problema. Qual que é o problema? Tem 2 jeitos de você passar nesse mundo. 2 jeitos, só 2, não tem 3. Vou ensinar quem não sabe. Presta atenção. Ou você passa com este mundo, e a palavra diz que a figura deste mundo passa, porque esse mundo está acabando, mais cedo ou mais tarde vai acabar. Porque você fala assim, virá para julgar os vivos, então o mundo vai acabar, uai. Você vai julgar os vivos, o mundo vai acabar. Se a gente pergunta para mim se o mundo vai acabar, você fala isso no credo. Um dia vai acabar, não sei quando, mas vai. Né? Então tudo está acabando. Então ou você escolhe passar com esse mundo e desaparecer no nada, a sua memória ser apagada como se nunca você tivesse passado por essa terra, então você passa com este mundo. E tem um segundo jeito, que é passar deste mundo para o Pai. Por isso que no Evangelho nós lemos assim, Cristo tendo consumado tudo, sabendo que passava deste mundo para o Pai, que de Deus tinha saído e para Deus voltava, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você entendeu bem? Então, ou você passa com esse mundo e cai no nada, que é o inferno, as trevas eternas, ou você passa deste mundo com Jesus para o paraíso, para a vida eterna. Essa é a Páscoa que nós estamos celebrando hoje. Nós não vamos passar com este mundo. Nós vamos passar deste mundo para o Pai. E olha, meu filho, faz toda diferença. Este é o sentido da Páscoa cristã. Agora, então, aí nós entendemos melhor. Tenha uma só pressa. Tenha uma só correria. A pressa de se encontrar com o Senhor. A pressa de se converter o quanto antes. Nunca deixe para depois. A estratégia do maligno para nos enganar é esta. Ele sugere assim, converte sim, vai à missa sim, reza sim, confessa sim, mas só depois. Porque ele sabe que o depois a gente não tem. Por isso aquele poema é muito bonito. Depois o café esfria. É ruim café quando esfria, né? É igual quando você perde um encanto para uma pessoa. O café esfria. Depois que esfria requentado, a gente faz quando não tem pó, mas não é a mesma coisa. Já tomou café requentado? Eu já, para economizar? Já. Mas não é a mesma coisa. Parece um xarope. Né? Depois o café esfria. Depois a prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois o cedo fica tarde. Depois a saudade passa. Depois tanta coisa muda. Não deixe nada para depois que seja útil e verdadeiro. Porque na espera do depois, você perde os melhores momentos, as melhores experiências e os melhores e mais sinceros sentimentos. Cuidado com o depois. Uma pressa é lícita, a pressa de se converter e de se encontrar com o Senhor. São Pedro, na primeira leitura de hoje, faz uma eloquente pregação e diz assim: todos os profetas dão testemunho de Jesus. E ele falou assim hoje para nós, na primeira leitura. Vamos falar com o padre para a gente gravar melhor. Olha lá, comigo. Todo aquele que crê em Jesus, Pai, todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome o perdão dos pecados. O perdão dos pecados. Então tem gente que não entendeu isso aqui na Páscoa ainda. Então eu tenho que explicar melhor. Veja bem, vou explicar para você entender bem. Tinha um médico, gente, que ele era muito bondoso, ele era muito caridoso.
fazia muita caridade. Claro que ele cobrava suas consultas, porque o operário é digno do seu salário, né? Lógico, o trabalhador tem que receber. Mas quando ele percebia que a pessoa era muito pobrezinha, ele tinha uma pasta azul, ele pegava uma folha, colocava o histórico da pessoa, né? E tudo mais, diagnóstico, exame, ele botava no rodapé, em letras pequenininhas, ele escrevia em vermelho assim: muito pobrezinho, não pode pagar, ponto, tá pago, ponto, exclamação. E arquivava lá, ele ia guardando, mas não contava para ninguém. Só que a esposa dele era muito mão de vaca, materialista, só pensava em dinheiro, não ia na igreja, o mundo para ela, a religião dela era mamona. Mamona quer dizer dinheiro, mamon, é o Deus mamon, né? Como é o Deus do homem moderno. Então, ele não contava para ela que sabia que ela ia ficar brava, né? E aí, passaram-se muitos anos, ele morreu, né? E no que ele morreu, a mulher foi procurar as coisas, procurar no cofre, né? Foi no cofre, revirou o maleiro do guarda-roupa, né? Sempre tem alguma coisa lá, achou, e o criado, e debaixo do colchão, tudo que ela podia juntar, ela juntou, ficou contente, né? E aí ela achou a pasta. E achando a pasta azul, ela encontrou um calhamaço assim lá dentro, assim, e embaixo está escrito assim: fulano, né, não pagou. Ela falou: olha, eu vou receber, né? Ótimo. Eu não estava contente, eu nunca estava. A pessoa que ama o dinheiro, ela sempre acha que não é suficiente, né? Eu nunca está contente com nada. Aí ela falou: vou receber. Pois ela teve a pachorra de bater de porta em porta. Mas ela não pôde receber, porque as pessoas eram muito pobrezinhas. Sabe o que a megera fez? Foi na justiça. Falou assim: eu tenho isso aqui para receber, ó. Tudo isso daqui. Não estava contente, já estava com um bom dinheiro. O juiz, felizmente, tinha um bom coração. E percebendo aquilo, ele chamou a mulher e foi até humilhante para ela. Ele falou assim: fulana, vem aqui, por favor. Me dá aqui o papel. A senhora reconhece essa letra que está aqui embaixo, em vermelho? Sim. De quem que é essa letra? Ela falou: do meu marido. A senhora tem certeza que essa letra é do seu marido? Falou: sim, eu tenho a certeza absoluta. Ela estava já cheia de esperança. Aí o juiz falou assim: então não tem nada que possa ser feito. Ele falou: por quê? Se é a letra do seu marido, ele está falando que está pago, ele assinou, a senhora reconhece, que testemunha mais precisa? Nenhum juiz na terra pode mudar essa sentença. O que significa isso? Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, foram expulsos do paraíso, o demônio passou a ter um documento de acusação contra nós. Por isso que São Pedro, na primeira leitura, fala assim: ele passou curando os que estavam dominados pelo demônio. Está na primeira leitura, releia que você vai ver, né? E todas as vezes o demônio mostrava para Deus: está aqui, ó, são meus. Eles foram expulsos do paraíso, eles adotaram a minha doutrina, eles não te servem, e eu tenho a prova, está aqui, eles pertencem a mim. Mas São Paulo vai dizer o seguinte: que Cristo cravou na cruz o documento que nos acusava, a promissória da dívida que nós tínhamos impagável com o Senhor, porque era impossível pagar essa dívida. Cristo a cancelou pregando a promissória na cruz. E agora o demônio perdeu, porque quando ele mostra o documento, embaixo está com letra vermelha de sangue, dizendo por Jesus: muito pobrezinho, frágil demais, eu paguei por ele e por ela, está totalmente pago. E por mais que o demônio queira cobrar essa dívida, ele não pode mais, porque o Senhor pagou na cruz com sua morte e quitou a nossa dívida com a sua ressurreição. Amém? Então não deixe o inimigo te escravizar, depois que Cristo já te libertou. É para a liberdade que Cristo te libertou. Tome cuidado para não se sujeitar de novo às mesmas correntes, às mesmas algemas. E agora nós vamos para o final. Tem um detalhe também bonitinho, mas que a turma passa batido. Nas últimas linhas do Evangelho, quando chegaram Pedro e João esperou Pedro, Pedro entrou no túmulo e ele viu o sudário. O que é o sudário? O sudário é o pano de linho que envolveu o corpo de Jesus, que era a forma que os judeus sepultavam, né, os seus queridos, né? E é interessante porque nós temos o sudário em Turim até hoje, né? E a ciência descobriu recentemente, os cientistas descobriram recentemente, que aquela imagem impressa no sudário em 3D há 2000 anos atrás, para que ela fosse impressa, uma grande explosão
deve ter acontecido. E eles chegaram à conclusão de que aquela explosão era o equivalente a mais ou menos a 10 trilhões de watts, ou watts, se quiser ser mais inglês. 10 trilhões de watts. Tem noção do que é isso? Para poder imprimir o corpo e o rosto de Cristo no Santo Sudário, como ficou impresso. Depois, quem quiser pesquisar na internet, quando a missa acabar, digite Santo Sudário, vocês vão descobrir coisas extraordinárias. É a primeira selfie da história. Quem fez foi Jesus. E vocês sabem qual que é a segunda selfie da história? Nossa Senhora de Guadalupe, que ela pintou ela mesma numa imagem, e a pintura não tem origem nem vegetal, nem animal, nem mineral. Não tem. E não foi pintada no planeta Terra. Então, os primeiros autores do selfie foi Jesus e a Virgem Maria. Eles mesmos fizeram. Para ser a sociedade incrédula que nós temos. Mesmo assim, o homem é incrédulo, né? Mas reparem que interessante. Aí o Pedro entrou, viu o sudário, mas viu o pano que tinha estado sobre o rosto do Senhor, não colocado junto com as faixas de linho, mas dobrado num lugar à parte. Por isso que a gente cantou: dobrado ao chão o lençol, né? Dobrado num lugar à parte. E aqui Jesus é tão maravilhoso, gente, que ele tem sutilezas. Era costume no Oriente Médio, portanto, há 2.000 anos atrás, que quando um senhor, um patrão, dava um almoço, um jantar de gala, por exemplo, né? E ele naturalmente ocupava o lugar de destaque, né? A presidência, por assim dizer, daquele evento. E eles tinham o guardanapo de tecido, né? Guardanapo de tecido. E era interessante porque havia um código de etiqueta. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, empresta aqui para mim, para eu explicar para as pessoas melhor. Obrigado. Pode ser isso aqui. Isso aqui vai ser a mesa. Ótimo, gostei. Pedro é esperto. Então, veja, você sabe quando você vai no restaurante, você tem um guardanapo de tecido, você coloca o restaurante na coxa direita, não é isso? No colo. Ou no colo. Põe aqui. A etiqueta manda a gente fazer isso. Se o guardanapo for... Está difícil me equilibrar aqui, ó. Não bebi não. Se o guardanapo for, né, de tecido, a gente põe no colo ou na coxa sobre a perna direita, certo? Muito bem. Então, era costume que quando as pessoas davam um almoço, um jantar, então o rapaz comia e o guardanapo está aqui. Mas, às vezes acontecia uma efeméride, algo insólito, incomum. Aparecia alguém, vamos supor, ou ele lembrou que tinha que resolver um problema muito sério, sei lá, vai tomar um remédio, não sei. Ele levantava da mesa, mas ele não tinha terminado a refeição, então ele deixava assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Quando o empregado via a mesa, falava assim: já terminou o almoço, que bom, vou voltar mais cedo para casa. Mas quando ele olhava, terminou não, está dobrado, o Senhor vai voltar. Ele esperava. Quando o Senhor não ia voltar, ele fazia isso aqui, ó. É um código, não era má educação, era assim. Dava uma embolada. O rapaz olhava, já terminou, não vai voltar. Posso arrumar as coisas. Obrigado, Pedro. O Senhor ressuscitou, não falou nada, mas deixou o pano que estava sobre a sua cabeça, como mesmo? Bem dobradinho, passadinho assim, ó, dobrado. Para dizer assim: eu não estou morto, eu voltarei, me aguardem, porque a morte não tem poder sobre mim. Olha que coisa linda, né? Como o Senhor é delicado e sutil nas coisas que faz, né? É um Lorde. E ainda seguiu uma regra de etiqueta, diga-se de passagem, né? Então veja que interessante, aí fica claro por que Jesus falou no Evangelho, gente. Um pouquinho antes de ir embora ele falou assim, olha o que ele disse, um pouquinho antes de ir embora: vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, quartos. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu voltar, vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E para onde eu vou, vocês já sabem o caminho. Tomé perguntou a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja que coisa mais linda. Aquele pano dobrado significa assim: filho, filha, fica tranquilo, eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar vocês comigo, porque nesse intervalo
eu estou preparando uma morada na casa do meu Pai para cada um de vocês que acredita em mim, que espera em mim. Assim seja. Amém. Ressuscitou.